Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus neste momento. Lemos na última reflexão no livro de Provérbios, onde estivemos meditando por algumas reflexões, mas agora nesta oportunidade queremos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 23. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Estamos meditando falando sobre riqueza. E já meditamos por algumas reflexões. E estamos diante de uma passagem bíblica, de um relato que está escrito sobre o encontro daquele jovem com Jesus. Ele chegou para o Senhor Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para se salvar? E Jesus disse: ama a Deus, primeiro mandamento. Segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso. E ele responde para o Senhor: após ouvir esta doutrina, tudo isso tenho observado desde da minha infância. Veja que não vale a pena somente saber e não praticar. Jesus começa pelo primeiro mandamento e o segundo mandamento, porque, como falei anteriormente, liberdade é uma expressão de livre para fazer o bem. O jovem rico, ele conhecia, ele sabia, mas ele não era um jovem livre. Ele se achava escravo pelas coisas triviais deste mundo, que era o seu dinheiro que ele tinha. Observe que quando ele respondeu desta forma para Jesus, Jesus doutrinou ele. Por que é que muitas pessoas não gostam de ouvir doutrina? Porque doutrina, ela mexe, ela coloca a gente no devido lugar. O prumo desce, o nível desce, e um prumo só serve para aprumar uma parede. O nível só serve para anivelar, botar no nível certo para que fique na posição certa. Então Jesus diz para ele: mas ainda te falta uma coisa. Pega o que tu tens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro, terás uma herança comigo, que é a eternidade. Quando ele ouve estas palavras, acredito que nunca ele imaginou que Jesus ia liberar uma palavra daquela forma, porque Deus não injustiça ninguém. Tudo que ele faz, tudo que ele opera é com justiça. Jesus sabia que ele era um homem preso, um homem que não era livre. Como disse, liberdade é ser livre para fazer o bem. Então Jesus tocou na área, no lugar certo, onde ninguém sabia, mas Deus vê, né? Jesus vê, ele sabe, ainda que a pessoa se vista bem, fale bem, Jesus está vendo os pensamentos, as coisas mais profundas e escondidas, ele está contemplando, porque a sua palavra nos diz que os seus olhos é como chamas de fogo. Então, quando ele ouve estas palavras, pega o que tu tens, dá para os pobres e segue-me, e terás um tesouro comigo. Ele se entristece e sai. Ele abandona a salvação. Ele abandona aquele ensinamento, aquela doutrina, porque foi na contramão dele.
Se Jesus disse assim, tudo muito bem, você é uma pessoa desde da sua infância, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Ele não tinha saído. Por isso que eu digo, você só sabe quem serve a Deus, quem tem negócio com Deus, quando você aperta a doutrina. Por isso que Jesus tinha coragem de pregar a doutrina, porque aí que o ser humano dá testemunho realmente se tem Jesus e se quer negócio certo, sério com Deus. Então Jesus tocou na área que era a área onde ele estava preso. Mas quando ele ouve aquela doutrina, ele abandona, ele sai, ele se retira. É aí onde está o ponto central, onde o rico, quem tem bem materiais, se torna difícil de se salvar. Observe que ele não renunciou, ele não aceitou a exortação, o ensinamento, a doutrina de Jesus. E assim tem muitos, né? Não queres que não aceita a palavra ser ministrada em cima daquilo que ele lhe faz escravo. Talvez hoje ele usasse um Hilux, os carros aí que estão na vez, a roupa, calçado, e alguém que não tivesse conhecimento das coisas de Deus, ele sempre ia para os cultos, estava lá, falava bem acerca dos mandamentos, da lei de Deus, mas se olhasse espiritualmente, ele era escravo. O Senhor Jesus diz que onde estiver o tesouro, está também o coração. Ele diz assim, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. E o coração dele estava no tesouro. O tesouro dele era os bens materiais, então o coração dele estava lá, preso. E quando Jesus ministrou a doutrina em cima, ele não suportou, ele saiu, ele não resistiu. E assim tem muitos nos nossos dias. Eu já encontrei muitos assim. E penso que o Espírito Santo não faz saber. Tem uns que até disfarça. Inventa uma coisa, inventa outra. Não adianta inventar nada. Jesus é luz, a palavra dele é luz. E resplandece. Resplandece. Então o jovem rico deixou de abraçar aquela oportunidade. Porque é de se observar, como eu disse a você, que ser pobre é por causa da necessidade, quando a palavra de Deus diz que Deus é Deus dos pobres, que Jesus mandou foi dar aos pobres, não foi aos ricos, foi aos pobres, a quem tem necessidade. A quem tem necessidade. Vai que alguém só quer dar a quem tem, para ser honrado de volta. Jesus mandou ele ajudar ao necessitado. Se assim ele tivesse feito, ele tinha cumprido com a palavra de Jesus. Mas ele descumpriu, porque ele não aceitou aquela direção. Mas a verdade é que Jesus falou. Jesus falou, ele se retirou, mas Jesus falou. E tem muito jovem rico nos nossos dias deste jeito. Tem muitos nos nossos dias. Muito jovem rico, que quando o Espírito Santo ministra uma palavra, fica se torcendo, faz cara feia, fica se mexendo, mas Jesus é assim mesmo. Ele cuida de dentro para fora, não é de fora para dentro. A vassoura do Espírito Santo baia de dentro para fora, e não de fora para dentro. De fora para dentro isso é coisa do homem, tira fácil, né? Aquela fantasia exteriormente, mas Jesus é de dentro. Ele começa do lado de dentro da casa, varrendo, fazendo limpeza. Foi assim que ele quis fazer na vida do jovem, mas ele não aceitou. Não aceitou. E quem perdeu foi ele. Jesus não perdeu nada. Quem perdeu foi ele. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos ajudando, nos dando da sua graça, cada dia oportunidade para compartilhar com todos vocês. Até a próxima, se assim o Senhor quiser e permitir, queremos estar aqui para a glória de Deus.